E a gente abre falando do mercado da bola, porque as diretorias de Flamengo e Corinthians intensificaram as conversas sobre a possível troca de jogadores para 2024. Os representantes dos dois clubes sinalizaram entre si o interesse em relação a posições carentes de cada lado e apresentaram as possíveis condições para o negócio sair. No meio desse diálogo, o nome de Gabigol não entrou em pauta de maneira concreta, mas os atletas citados, do lado do Flamengo, Mateuzinho e Thiago Maia, e do lado do Corinthians, Fausto Vera. Aí eu pergunto para vocês, quem ganha nessa troca? Quem perde? O Flamengo que recebe o Fausto Vera, o Corinthians que recebe Mateuzinho e Thiago Maia, jogadores que terminaram em baixa a temporada 2023. Começo por você, Vanderlei Nogueira. Muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde ao Piperno, ao Vampeta e a todos vocês que nos acompanham. Olha, Pedro, sinceramente, eu acho que esse tipo de informação que se coloca para discutir, acho válido, claro, sem dúvida, né? Mas eu coloco no caminho das coisas irreais nos últimos tempos, né? Porque se fala tanto sobre contratações, algumas que estão praticamente fechadas na opinião de alguns e até no discurso de alguns cartolas, praticamente é só abrir a porta que o personagem entra. Olha, você vai falar sobre o assunto, mas eu só estou dizendo que eu tinha certeza, pelo que se falou nos últimos tempos, que o Corinthians estava quase apresentando o novo presidente, claro, estava quase apresentando o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Não vem mais, vai continuar no Atlético, né? Enfim, são vários nomes que quase deu certo, mas não é só o Corinthians, não, várias equipes fazem isso. Eu até entendo nesse momento, né, o interesse de contratar, o interesse de trazer um treinador. Você vai falar do Santos daqui a pouco, que já estava quase mostrando a chave da porta do Carpini, que não vai mais ser treinador do Santos. Então, eu acho muito difícil isso, essa discussão entre Flamengo e Corinthians. Para mim, se o assunto prosperar, seria legal e vamos viver novos tempos, né? Dois grandões pensando em trocar jogadores, sem mexer muito no cofre, né? Você dá jogadores, pega jogadores e a vida segue. Seria bom pelo diálogo, pela relação das equipes brasileiras. Mas não é muito acentuada a intenção de clube importante reforçar adversário. Eu acho isso. Eu acho que tem muitos obstáculos pela frente. Agora, eu acho que seria bom para os dois. Sai um, entra outro, chegam com disposição, mostram interesse em emplacar no seu novo emprego. E você disse que nem citaram o nome do Gabigol. Não, né? Nem citaram. Não entrou em pauta ainda. Para mim, se fosse citado, seria assim uma loucura, né? Como é que você pode falar? Eu sei que ele tem a cara do Corinthians, segundo disse o novo presidente Augusto Melo. Mas pelos valores todos, né? O Corinthians não está com esse poder de contratar um jogador desse peso. A multa contratual, 100 milhões de euros. Você deu ontem, você confirmou, inclusive. Nós ficamos até em dúvida, né? Sim, 100 milhões reais, de euros. Dólares, euros. Aí, 100 milhões de euros, um jogador que tem mais um ano de contrato. Então, sabe, só o fato de citar, parece que é uma venda de ilusões. É isso que eu penso. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Nós temos até uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Quem sai ganhando aí nessa disputa? Corinthians, essa troca, né? Corinthians, Flamengo. E para você, Piperno, o que falar de Fausto Vera no Flamengo, de Mateuzinho e Thiago Maia no Corinthians? Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho. Um abraço aos colegas. Olha, primeiro, eu acho que quem ganharia seriam os empresários aí dos respectivos envolvidos. Mas sabe, Vanderlei, Pedrinho, Vampeta, todo Natal tem sempre aquela questão, né, muito tratada aí pelos economistas, né? Se vai ser o Natal do presente ou o Natal da lembrancinha, né? Depende muito do bolso da população naquele período. Essa troca seria, obviamente, o Natal da lembrancinha, né? Nenhum jogador de, tirar o fôlego aí do torcedor, mexer com as emoções, né? Fausto Vera foi alguém que chegou aqui, que desembarcou no Corinthians, revestido de muita expectativa. Muito se esperava desse jogador e a verdade é que, salvo um momento razoável ou outro, até agora ele não conseguiu entregar minimamente o que se imaginava. O Thiago Maia, sim, ele teve alguns bons momentos do Flamengo. Eu acho que dos três, é o jogador que mais me interessaria. Até porque o Corinthians
está se desfazendo aí de vários veteranos de meio campo, né? Então esse é o setor em que o Corinthians vai ficar naturalmente desfalcado e, como eu disse, Fausto Vera não correspondeu à expectativa. O Mateuzinho, honestamente, só posso atribuir ao fato de que talvez ele tenha nascido com o bumbum virado para a lua, porque ele jogou no Flamengo, ele joga no Flamengo, o time de maior torcida do Brasil e de maior orçamento do país. Vai para o Corinthians, quer dizer, iria para o Corinthians. Outro gigante, que se não está numa fase aí de esplendor orçamentário, mas é um clube, segunda maior torcida do país, outro gigante. E, honestamente, até hoje ele não mostrou bola para jogar em nenhum dos dois. Então, eu não sei quem do Corinthians fez essa indicação. Agora, o autor dessa proeza, honestamente, eu não gosto do Corinthians, eu conheço pouco de futebol. O Mateuzinho não é jogador pro Corinthians. Então, dos três, eu acho que o Corinthians talvez devesse lutar para, quem sabe, trazer o Thiago Maia. Traz o Thiago Maia, passa a ter uma boa opção a mais de meio campo e estamos conversados, sem Mateuzinho nesse pacote. A informação que está circulando por aí é que o Fausto Vera, pelo lado do Flamengo, foi um pedido do técnico Tite. E do lado do Corinthians, o Timão quer um lateral direito reserva para o Fagner e, por isso, cogitou o nome do Mateuzinho. E o Thiago Maia, né, já que vai perder o Fausto Vera, chega o Thiago Maia. Vampeta, o que falar dessa troca aí, essa possível troca envolvendo Corinthians, Flamengo e esses jogadores? Thiago Maia, Mateuzinho e Fausto Vera. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, boa tarde, Fábio Perno, boa tarde a todos. Né, essas especulações aí no mercado de transferência rolando, você viu que até o nome do Gabigol, cara, saiu, né, um dos principais jogadores do Flamengo, presidente do Corinthians indo para um lugar maravilhoso, né, que é o Uruguai, né, ele tá viajando, né, Pedro? Tá aí, Argentina, Uruguai. O futebol do Uruguai e da Argentina tá voando. Criando conexões. Conexões, parabéns, eu acho que, da hora, né, só ver a Libertadores aí, ver como é que os times uruguaios e os argentinos, tirando o River, que também tá sendo eliminado, o Boca chegou à final, a gente sabe como, parabéns, é um bom lugar mesmo para começar uma nova gestão, você pegar como é a gestão dos clubes uruguaios e argentinos para ver como exemplo. É da hora, parabéns. A viagem é de sucesso mesmo. E a troca, eu acho que agora vamos falar de jogadores. Se trocar o Fausto Vera pelo Thiago Maia, vantagem pro Corinthians. Eu não boto nem o Mateuzinho. No pau, para mim o Thiago Maia joga mais do que o Fausto Vera. E o Fausto Vera foi comprado por 5 milhões de dólares. Teve, segundo, algum tempo atrás, lembra? Surgiu Alásio, alguém queria, aquelas especulações, né? E agora tá em baixa, tudo. Tem um mano que ali, que deve, normalmente seria o quê? Um mano com a diretoria sentar e fazer um plantel. Como o professor falou, não tem o diretor de futebol ainda, o Caetano não topou. Então, né, deve ser diretamente com o Mano e o Sidney ali, que é auxiliar do Mano, né? E aí o presidente do Corinthians fala, pô, a gente não muda nada, é tudo a mesma coisa. Não, vou começar indo lá no futebol uruguaio, argentino, para ver como é que é. Não, o Nacional e o Peñarol são um exemplo de gestões para o futebol sul-americano. E na Argentina não se fala, né? Todos os times argentinos devem ter uma gestão maravilhosa. Eu pegar logo o exemplo. Eu sou um dos maiores clubes do Brasil, da América. Segunda maior torcida do país. Eu vou consultar o futebol uruguaio e argentino. E eu tenho um argentino no grupo que está sendo trocado, que foi comprado por 5 milhões. Tá de parabéns mesmo, não muda nada, tudo a mesma coisa. Mas eu concordo com o Vampeta, hein? Piperno e Vanderlei, eu acho que pelo que apresentaram em 2023, o Corinthians sai ganhando nessa troca aí, Thiago Maia, Fausto Vera. Thiago Maia... O Fausto Vera tá precisando, acho, de novos ares, né? E o Mateuzinho, se o Mateuzinho, eu concordo com o Piperno, jogar nos dois maiores clubes de torcida do país... O Mateuzinho pode vir, sabe por quê? Porque veio o português lá que tá indo embora também. O Rafael Ramos. Se o Rafael Ramos vem, o Mateuzinho também pode vir. Não muda nada, só mudou a... Só não é cobrado por eu sei, cara. Eu quis dizer que, por enquanto, essa nossa discussão era uma discussão tipo fumaça. O professor agora falando sério, vocês... Isso, professor? Não tem nada... Quem falou, quem que está conversando com quem... Vai ver as especulações de cair no final de ano. Eu sei, mas eu estou dizendo, mas a quem interessa isso? Né? A quem interessa? Você acabou de falar que o presidente está viajando.
Peraí, você acha que foi para um lugar legal mesmo, assim, para saber tudo sobre futebol? O que eu acho é... Eu acho o Uruguai, a carne boa, tudo. Aí, o que eu acho... uma crise, tomar um vinho. Agora, para falar de bola, não. Estreitar relações, eu também achei estranho, né? Mas, estranho. Não, nós somos porque nós temos aí de olho em jogadores uruguaios e jogadores argentinos. Tem bons jogadores uruguaios e tem bons jogadores argentinos. Mas aí tem um pequeno probleminha que entra nessa conversa, que é o tamanho do cofre. Professor, que não é nada demais. Você tem aquele zagueiro lá que fica no Corinthians agora, o uruguaio lá, que ele é convocado. Bruno Mendes. O Bruno Mendes. O Bruno Mendes faz parte da seleção do Bielsa, ele é convocado direto. Se o Bruno Mendes não fica no Corinthians, o Corinthians tem condições de segurar, tem jogadores. Porque o jogador mesmo fera é tudo de seleção, né? A gente fala, né? O Uruguai é um país pequeno, população menor do que a Zona Leste, né, professor? Sim. Menor do que a Zona Leste, quer dizer, se o Bruno Mendes é da seleção, é convocado aí direto aí pelo Bielsa e por outros. Jogou Mundial Sub-20, jogou tudo. Você não consegue segurar. Tem coisa melhor do que o Bruno Mendes hoje no futebol uruguaio? Essa comparação que eu faço. Bruno Mendes, em fim de contrato com o Corinthians, de acordo com os colegas que cobrem o dia a dia do Timão, tá indo pro Flamengo. O Flamengo tá interessado aí no Bruno Mendes. Não vai renovar. Tá interessado no Bruno Mendes. Tá livre aí pra poder se eu tenho um Bruno Mendes, que é da seleção, eu não consigo segurar, eu vou estreitar relações com o que tem de melhor lá, que o que tem o Bielsa convoca. Eu não posso criticar o presidente que vai conversar com outro clube. Eu tô sendo a velhinha de Taubaté. Claro. Certo? Eu não posso criticar. Acho que conversar é civilizado, é vizinho. Pode ser que um dia eu precise para contratar algum jogador. Eu quero conhecer o presidente de lá. Eu tô sendo a velhinha de Taubaté. Tá certo? Bem inocente. Agora, eu quero conhecer também as gestões de lá. Tá certo? Quer dizer, dizem que não é nenhum sucesso as gestões do futebol, dos times uruguaios e argentinos. Né? Nenhum padrão assim de qualidade, isso, qualquer coisa. Não é. Mas eu quero saber como é que é. Eu quero conhecer. Tá bom, eu vejo isso com bons olhos. Agora, eu não tenho mais informações. Tem muita gente que é muito bem informada com relação ao Corinthians. A gente nota nas lojas, nas redes sociais, informações de cocheira mesmo, né? E talvez possam explicar o conjunto da obra dessa viagem que o presidente está fazendo. Aí a gente vai esclarecer. Mas eu vejo de longe, assim, eu estou a 30 quilômetros do Parque São Jorge. Né? Então, eu vejo de longe que o Corinthians tem muitas outras prioridades para discutir. Não só pelo presidente, que parece que se afastou, né? O presidente atual se afastou, entrega esses dias finais para todos os vices, para que eles tenham o gostinho de sentar na cadeira de presidente. Primeiro vice, o segundo vice, vai sair na foto lá. Nada contra. Tem lá no estatuto, ele pede licença e o outro senta. Está tudo certo. Mas eu acho que o presidente atual não tem mais nada para fazer. Não tem nada para fazer. A não ser, até logo, foi muito bom passar por aqui, acabou. O novo presidente, que também não pode meter a mão na massa oficialmente, porque só assume no dia 2 de janeiro. Mas ele já está fazendo a sua presidência funcionar extraoficialmente. Ele está conversando com o Mano, não está conversando com o Mano? Está conversando com o Mano, já tentou contratar o Rodrigo Caio. Ele não está no cargo ainda, né? Hoje, inclusive, eu comentei e deu uma certa repercussão, dizendo que, poxa vida, pela importância do fato, que eu vou dizer aqui, é um fato mega importante. O Corinthians, o presidente atual e o presidente que vai assumir, deveriam estar falando todo dia, nem que seja curto. Existe tanta rede social, eles usam para tanta coisa, né? Para cumprimentar sair na foto. Eles têm que fazer isso, mostrar para todo mundo a ansiedade de uma decisão oficial do acordo entre Corinthians e Caixa. O assunto virou pé de página. Só foi para a eleição, né? Não sei. Só foi para aquele momento de eleição. Pé de página. Hoje, companheiros muito bem informados disseram, não, mas você está querendo colocar a coisa na frente lá, porque agora está sendo analisado pelos órgãos, o acordo, possível acordo, pelos órgãos competentes. Gente, todo o cenário montado, horas antes da última eleição, dava o assunto como praticamente fechado. Ou eu estou vendo diferente.
A direção atual foi a Brasília falar com o presidente da República, claramente deixando muito claro que o assunto seria abordado com o presidente da República, pelos motivos já conhecidos, corintiano, aquelas coisas todas que não preciso entrar aqui, fazer um discurso. Horas depois desse encontro, o presidente da Caixa vai à sede do Corinthians com documento lá, fotografa com o presidente. Tudo isso antes da eleição. Puxa vida, a velhinha de Taubaté acredita que aquilo foi um cenário montado para turbinar a campanha da situação, ou não. Alguém falou diferente isso? Ninguém falou diferente. Acabou a eleição. A oposição venceu. Perfeito? O assunto sumiu. Então, eu acho que é um acordo, se sair, muito bom para o Corinthians. É muito bom para o Corinthians. Então, por isso que eu acho que não pode desaparecer. O presidente atual, mesmo afastado, tinha que toda hora colocar aí na rede social. Gente, também queria tanto até o dia 31 da notícia que deu acordo. O presidente futuro, que vai ser beneficiado se der certo, claro, ele vai acertar o caixa razoavelmente bem, vai ajudar o caixa dele. Não fala mais nada a respeito. É o mesmo presidente que, horas depois, sem pegar um papel na mão, foi cumprimentar o presidente do Willian e disse assim: poxa, estou pegando o clube muito melhor do que eu esperava. É para mandar para terapia ou não é? Ele passou a campanha toda falando que era caótica a situação do Corinthians. Aí, horas depois, o encontro civilizado é verdade, ele disse que, olha, nunca me vi uma coisa, pensei que era muito pior. E não é. Ontem teve pepino na justiça, dinheiro, tentativa de bloqueio do Corinthians. Poxa vida, sabe, parem de vender ilusão. O Corinthians é enorme, tem uma torcida incrível, sabe? Mas chega de cascata. É impressionante o que acontece aqui. E daqui a pouquinho, aqui no programa, uma confirmação importante, uma nota oficial, já, sobre o Corinthians, tá? Envolvendo o Corinthians e o Atlético Mineiro. Mas antes, a gente ainda falando dessa possível troca, envolvendo o Fausto Vera, o Thiago Maia, o Mateuzinho. O Fausto Vera, digamos assim, não tem aquela simpatia da comissão técnica. Tanto que no último jogo do Campeonato Brasileiro, um repórter faz a pergunta para o Mano Menezes e chega a mencionar na pergunta: o Fausto Vera foi muito bem, dominou o meio de campo, e o Mano Menezes dá no meio. Como assim? A gente tem uma discordância, ele não dominou o meio de campo. Né, como disse aqui o Mano Menezes, você achou que ele dominou o meio? Temos muitas discordâncias, até pela falta de ritmo. O Fausto errou passes que ele tem qualidade para não errar, fecha aspas, disse o Mano Menezes na situação aqui com o Fausto Vera. E agora, a gente vê o mercado da bola. Fausto Vera por Thiago Maia, Fausto Vera por Eric, do Atlético Paranaense. Também há essa possibilidade. O Corinthians está interessado no jogador do Furacão e propôs uma troca aí, Eric pelo Fausto Vera. E o Atlético quer negociar o jogador em definitivo, mas à base do dinheiro, não quer fazer essa troca de jogadores. 24 milhões de reais, 34 milhões de reais, algo em torno aí de 5 a 7 milhões de dólares, perdão, tá aí. O Fausto Vera, Piperno, você acha que já acabou o clima dele para jogar no Corinthians? O Corinthians faz bem em colocá-lo como uma moeda de negociação, uma moeda de troca. Está sendo envolvido aí nos negócios e não tem aquela simpatia, digamos assim, da comissão técnica liderada pelo Mano Menezes. Olha, Wanderlei Nogueira, como diria a geração Pedro Marques, a contratação do Fausto Vera flopou. Não deu certo. Quer dizer, agora, veja, ele também não pode ser moeda de troca para qualquer negócio. Um jogador em quem o Corinthians investiu muito. Acho que o Mano, com essa última declaração, pelo menos, eu nem diria que ele mostrou descontentamento em relação ao jogador, mas também é para mexer um pouco com o próprio jogador. Do tipo, olha, você não é o rei da cocada, tem que apresentar mais, se quiser ficar. Eu acompanho o desabafo que o Wanderlei fez em relação à situação do Corinthians, porque eu acho que falta um pouco mais de realismo. Né? Não sei em que mundo da fantasia o Corinthians realmente vive. São Paulo, a gente viu agora, leu, né, que São Paulo até setembro mostra que as dívidas cresceram em mais 80 milhões esse ano. São Paulo investiu muito para ganhar a Copa do Brasil e tal, mas a conta está lá em cima. Então, eu acho que esse tipo de ação ela é muito perigosa.
O clube vai se endividando, eu pago, eu tenho torcida grande, eu tenho capacidade de gerar receita e tal, mas chega um momento que uma dívida de 1 bilhão ou perto disso, que a do Corinthians caiu agora, né? Um pouco abaixo de 900 fora não segundo o presidente novo. O presidente que vai assumir. O diretor financeiro do presidente que vai assumir disse isso. Quer dobrar. Que o último balanço, a dívida é de cerca de 900 milhões. No balanço do Corinthians. Sim. Mas que ele, diretor do Augusto Melo, disse que a dívida é o dobro. Porque aí ele também contabiliza a questão estádio, né? É número. Sim. Então, o Corinthians sempre fez essa distinção, né? A conta estádio é uma, a conta clube é outra. A conta clube teria baixado, a do estádio teria que negociar, até porque tem também a questão dos naming rights, que o Corinthians usa para abater uma parte desse endividamento também enorme. Mas assim, eu acho que falta o realismo que, por exemplo, lá atrás teve o Bandeira de Melo, lá atrás teve o Paulo Nobre. Ou seja, por enquanto, por um certo período, nós não vamos poder sonhar alto, né? A nossa realidade, a nossa perna é para um passo mais curto. Eu até entendo quando o Corinthians despacha alguém lá para o Uruguai. O Uruguai, esse ano, por exemplo, ele ganhou o Mundial Sub-20. Naquele momento eu fiz um levantamento sobre todos os titulares, todos os meninos que entraram em campo para a final. Falei, puxa vida, só um não joga no Uruguai. Será que entre esses garotos aqui de 20 anos para baixo não tem ninguém barato que poderia interessar os grandões aqui do futebol brasileiro? Depois acho que 1 ou 2 aí fizeram algumas sondagens lá. Mas eu confesso que eu não sei dizer se algum desses garotos já desembarcou aqui. Então vamos lá. Jogadores, eu acho que eles ainda têm um nível de preço que pode ser acessível e tal, mas para por aí. Jogador formado de Nacional, Penharol, Danúbio, sei lá quem, que já tem uma certa idade e que está por lá ainda, não é jogador para chegar aqui e encantar no Corinthians. Então, assim, o futebol brasileiro, alguns grandes clubes endividados, eles também têm uma preguiça no momento de vasculhar mercado. Assim, de acionar os seus departamentos aí de análise e desempenho. O scout. E eles têm bons profissionais desses departamentos que às vezes passam relatórios bem alentados, suculentos e tal, e que não são utilizados. Por quê? Porque às vezes também o dirigente de clube ele se interessa mais em conversar com o empresário de jogador, com o agente de jogador que está peregrinando pelo mercado para tentar empurrar o jogador dele, do que com aquele profissional competente que ele paga e que trabalha no próprio clube. Aí acaba enchendo o clube de porcaria. Então, eu acho que o trabalho do Corinthians tem que ser extremamente racional e conversar com os profissionais da casa. Eles devem ter relatório scout sobre todo mundo. O Botafogo, que a gente tanto falou aqui, reclamou, tirou onda e tal, o Botafogo montou um time respeitável. Houve a questão da perda do brasileiro, já foi discutido ad nauseam isso, mas o Botafogo saiu de um status muito ruim e vai jogar Libertadores da próxima temporada, trazendo vários jogadores de fora, de quem não se falava por aqui, e alguns foram muito bem. Então, como isso? O Botafogo trabalhou bem, ele vasculhou bem o mercado. O trabalho de scout apresentou resultados interessantes. Que o Corinthians faça a mesma coisa. Ainda sobre o Corinthians e aquilo que eu falava em relação ao negócio envolvendo o Eric do Atlético Paranaense, o Eric, o staff do jogador, vê com bons olhos uma possível saída, acha que o ciclo do jogador já se encerrou no Furacão. E o Fausto Vera chegou ao Corinthians com um contrato até 30 de junho de 2026, 26 partidas disputadas em 2022, quando o técnico ainda era o Vitor Pereira. Acho que o Corinthians assume, basicamente, envolvendo o Fausto Vera nesses negócios, que errou na contratação, porque ele só jogou com o Vitor Pereira à frente do Corinthians. O valor da contratação do Fausto Vera girou na casa dos 6 milhões de dólares à época, por 70% dos direitos econômicos do jogador. E vale ressaltar que, neste momento,
o Corinthians tem parcelas em atraso ainda dessa negociação envolvendo o Fausto Vera e motivou até mesmo uma ação do Argentinos Júniors na FIFA. Ainda não pagou o Fausto Vera, está para negociar o jogador, que ao meu ver, acho que os números dizem por si só, a temporada 2023 diz por si só, foi uma contratação que não deu certo, não funcionou nessa equipe do Corinthians, que agora está aí tentando utilizá-lo como uma moeda de troca, no caso do Flamengo pelo Thiago Maia e no caso do Atlético Paranaense. Parece que a coisa não andou, mas ofereceram em troca do volante Eric. Flamengo marca reunião com o empresário de Everton Ribeiro para negociar renovação. E aí, torcedor? Seja bem-vindo. Aqui a notícia não para. O contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo, válido até 31 de dezembro, ainda não foi renovado. No entanto, o clube agendou uma reunião com o empresário do jogador, Eduardo Batista, visando discutir a prorrogação do contrato do número 7. De acordo com informações de Renan Moura, a diretoria do Flamengo contatou o representante de Everton Ribeiro, Eduardo Batista, para organizar uma reunião. Essa conversa está marcada para ocorrer na semana seguinte, cerca de 15 dias antes do fim do contrato do jogador com o clube. Ambas as partes desejam a renovação, mas existem obstáculos a serem superados. Everton Ribeiro está interessado em permanecer no Flamengo e espera uma proposta de pelo menos mais 2 anos de contrato. No entanto, até o momento, o clube decidiu oferecer apenas mais uma temporada ao jogador número 7. Essa discrepância na duração do contrato está dificultando as negociações, o que impulsiona a necessidade de uma nova rodada de discussões para determinar o avanço na renovação. Devido à incerteza sobre sua permanência no Flamengo, Everton Ribeiro recebeu consultas de clubes brasileiros. Grêmio e Corinthians foram os principais clubes que entraram em contato com os representantes do jogador número 7, mas ele recusou iniciar negociações com outras equipes. Essa situação contratual do Everton Ribeiro está movimentando bastante o cenário esportivo. Comente sobre suas expectativas para a renovação dele com o Flamengo e deixe o seu like se está na torcida para que tudo se resolva da melhor forma possível.